Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o dia nem a hora em que você vai ver esse vídeo, mas eu espero que tudo que você ouvir aqui e ver seja para o crescimento espiritual da sua vida. Eu espero que a sua família, seus amigos, irmãos, que eles possam também ouvir a mensagem e passar para frente, pois sabemos que Deus tem aquilo de melhor para que possamos apresentar sempre uns para os outros. E eu também queria pedir a você desde já que, se você pudesse me ajudar aí no compartilhamento desses vídeos, eu te agradeceria muito. Se você pudesse também deixar um comentário, qualquer um que fosse, nem que seja um oi apenas, você também iria me ajudar muito. Eu queria dizer para você que é um prazer imenso estar aqui. Não se esqueça que todas as coisas que você ouve por aí, elas têm que ser assimiladas de acordo com aquilo que agrega em sua vida. Espero que você goste do conteúdo. Muito obrigado. Então, bora pro vídeo. Hoje, o assunto é muito legal, como todos os assuntos, né? Quando você busca de Deus, assim, a superação, você consegue encontrar em Deus o alento, o sossego, a paz. Eu sei disso porque não procuro olhar para outras pessoas, e sim para exemplos delas. Às vezes, os exemplos ruins que elas me passam também me transmitem uma paz, sabe por quê? Porque eu consigo ver nos erros das pessoas erros que eu também cometo. E aí, esses erros, comparado com os meus erros, lutando assim em favor daquilo que agrega em minha vida, eu consigo peneirar o que não presta para que aquilo que presta fique cada vez melhor. Eu queria hoje falar sobre a ingratidão. A ingratidão, ela, por muitas vezes, ela pode ser considerada como um dos pecados mais terríveis. Você sabia que os luxos de uma vida, de uma pessoa que tem muitos bens, por exemplo, pode acabar com a vida espiritual dele? É muito sério essa questão. Muitos falam sobre o amor ao dinheiro. Muitos falam sobre isso. Esse amor ao dinheiro é sim o que mata o homem quando ele tem muito dinheiro. Mas você também tem que saber o que seria exatamente o amor ao dinheiro. Eu ouvi pregadores falando, ouço muitos deles em todas as redes. E o que mais eles dizem em comum, assim, que eu consegui encontrar mesmo de religiões diferentes, pensamentos diferentes, é a questão da pessoa poder ou não querer ter dinheiro. O pecado de querer ter o dinheiro é que se denomina ali naquela questão o amor ao dinheiro. Você desejar ficar rico é sim pecado, mas ficar rico não. A palavra de Deus, ela é muito clara quanto a isso. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Sendo assim, podemos contemplar e ver que Deus, ele não se alegra quando você quer o dinheiro, quando você deseja o dinheiro. Isso é denominado pela Bíblia como amor ao dinheiro. O que seria então ganhar dinheiro e não ter amor ao dinheiro? Quem ama o dinheiro deseja que tudo o que ele faz venha trazer para ele cada vez mais dinheiro. Isso pode subir em sua cabeça e então levá-lo ao colapso espiritual. Eu quero deixar com você também, falando sobre a ingratidão, um dos livros da Palavra de Deus que nos revela que a ingratidão é sim, talvez, uma coisa que não tenhamos como controlar. Vejamos lá em Lucas 12, 15, a seguinte afirmação. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Aqui podemos perceber que Jesus coloca as pessoas que amam o dinheiro numa situação difícil por causa da condição em que o dinheiro a coloca. Porque na maioria das vezes, a maioria das pessoas que têm dinheiro são insensatas, porque o dinheiro traz para ela um poder e assim eles deixam de lado aquilo que Deus realmente quer que eles façam. E então, quero te pedir, tenha uma boa índole em relação àquilo que você possui. Porque eu tenho certeza que Deus um dia vai cobrar a você e a mim. E essas coisas que Deus nos mostra dependerá sim daquilo que podemos ou não fazer no futuro próximo. Porque o que você vai preferir? Chegar no céu cheio de ouro? A palavra de Deus diz que lá no céu, né, o João, ele viu, ele contemplou uma imagem
onde as ruas eram de ouro e tinha um mar de cristais. Uma aparência que nos traz leveza, que nos traz muita limpeza, né? Muita forma de vida naquilo que Deus deseja dar a gente, deseja para fazer para a gente, né? A Nova Jerusalém, citada por Jesus, que ele disse que ia nos preparar lugar. Coloque ênfase nas coisas espirituais, deixe um pouco de lado as materiais. Como já disse, a mansão do céu, ela será para nós tudo aquilo que Deus um dia falou que ia nos preparar, como nos diz a palavra de Deus. Lá em Atos 2:38, por exemplo, que diz: eu tenho uma mansão no céu. Também temos em João 14:2, Filipenses 4, versículo 7. Então, como fazer dentro da palavra de Deus para que possamos superar a ingratidão? Vamos ver também na palavra de Deus. Lá em 1 Pedro 1, versículo 8, nos diz assim: ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrai com gozo inefável e glorioso. Também lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Também temos lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Em muitos relatos da palavra de Deus, nós podemos perceber que o povo de Deus, lá no Egito, ele vivia murmurando. Deus o libertou, Deus deu a ele a liberdade, mesmo assim, por causa do deserto. Eles então, querendo ali o imediatismo, murmuravam o tempo todo. Quantas vezes murmuramos? Quantas vezes achamos que não vai dar certo? E começamos a murmurar. Quantas e quantas vezes? Pregar o Evangelho é uma bênção na minha vida, porque eu sei que Deus tem muito mais para mostrar para mim. E eu, através daquilo que Deus me mostrar, eu posso sim passar para vocês, porque Deus me dá essa liberdade. E eu agradeço a Deus e peço a Deus que continue me dando a vontade de falar dele para vocês. Porque eu falando para vocês, eu recebo em troca os olhares. Talvez eu aqui possa estar imaginando o que vocês estão agora pensando sobre mim. Porque quando eu estou no púlpito da igreja falando da palavra do Senhor, eu posso entender um pouco do que é receber da igreja os olhares aflitos, atentos e, melhor ainda, os olhares sedentos pela verdade. A verdade, ela nos controla e nos dá uma vida maravilhosa aos pés do Senhor. É o único jeito que você tem de ficar aos pés do Senhor, é pela verdade. As pessoas às vezes entendem coisas erradas e falam coisas erradas porque não procuram conhecer. A libertação do povo de Deus lá no Egito, a gente pode ver lá em Êxodo 17. É muito claro para nós que podemos entender e ler a palavra de Deus, que Deus tem as suas épocas e o seu tempo de agir. Por mais que queremos que Deus haja ao nosso jeito ou do nosso jeito, Deus sempre fará do jeito dele. Isso é uma regra simples da vida. Como, pois, dirá, né, o vaso que é feito pelo oleiro, que a ordem que o oleiro teve de produzir o vaso no formato que ele quis produzir, como pode o vaso então dizer para o oleiro: olha, eu quero que você me faça de um outro formato? Isso é impossível. É nesse sentido que eu falo sobre obedecer a Deus. Deus também disse que teria misericórdia só de quem Ele quisesse ter. Deus está dizendo assim: olha, se você existe, você vai ter que andar conforme aquilo que eu digo. E nós temos liberdade para fazer o que queremos. Sempre tivemos e sempre vamos ter. A verdade é que nem sempre vai ser do jeito que queremos, e sim do jeito que precisamos. Talvez não precisamos de muitas coisas ruins na nossa mente, mas temos certeza que Deus nos mostrará o que é excelente ou não. Mas para isso você tem que procurar conhecer mais de Deus. Por que eu estou falando de Deus hoje? Porque eu procuro todo dia uma porção da sua palavra, para eu colocar nos meus afazeres aquilo que eu tenho que fazer. Porque se eu fizer o que eu tenho que fazer, as outras coisas ficarão mais fáceis. Nesse momento eu quero te convidar a aceitar Jesus como seu salvador pessoal. Eu quero dizer para você que Jesus ama você e sua família. Eu quero dizer para você que esse canal é voltado para a sua vida espiritual. É voltado para tudo aquilo que você quer como homem de Deus.
Talvez você esteja me ouvindo e não esteja entendendo nada do que eu estou falando, porque você ainda nem sabe que quer ser um homem de Deus. Mas eu posso profetizar na sua vida que Deus disse que todo aquele que aceitasse Jesus como Salvador pessoal, Deus então liberaria para ele um caminho excelente na sua presença. Eu passo um sufoco danado para controlar o meu eu passo. Mas se eu não tivesse a opção de controlar ou não, eu tenho certeza que nem aqui eu poderia estar. Porque eu sei que todas as coisas boas que acontecem na minha vida foi Deus que proporcionou isso para mim. E eu agradeço a Deus por isso. Eu agradeço a Deus por tentar, pelo menos, ouvir as outras pessoas. Por tentar, pelo menos, dizer para elas assim, não, desculpe, eu estou errado. Hoje eu estou falando da ingratidão. Muitos são ingratos a Deus, porque, na verdade, a maior ingratidão que existe é quando você diz que Deus não existe. Porque você está dizendo assim, olha, eu vim de uma criação de bactéria ou de qualquer coisa orgânica, menos de Deus, como se isso fosse possível. A ciência cada dia mais prova aquilo que a Bíblia já vem falando há anos e anos. Todos esses textos que falo aqui são verídicos, porque eu não ouso sequer dizer que eu acho, porque eu estaria sendo hipócrita a pregar para vocês uma coisa que eu acho. Eu não posso falar para vocês de uma coisa que eu acho, eu tenho que ter certeza do que eu falo. Eu acredito que o ar que eu respiro só entrou em mim por causa do primeiro sopro no meu pai Adão, porque aquele sopro foi espiritual e então toda a humanidade depende daquele sopro. Aquilo ali foi um símbolo de início, aquilo ali foi uma demonstração de que não somos nada se Deus não quiser que fôssemos ou que sejamos. Abra a tua mente e teu coração nesse momento para que você possa entender o que Deus quer na tua vida. Você e eu, nós somos pessoas que podemos sim entender tudo que queremos, e a partir daí começaremos a entender que o que precisa ser feito é o que vai ser feito, não aquilo que queremos. Muitas vezes queremos coisas que vão nos fazer mal, que vão destruir as nossas vidas. E quando isso acontece, voltar atrás depois para consertar vai ser muito mais difícil. Por isso, procure andar nos caminhos retos, andar na visão em que Deus te dá. Eu não prego Jesus Cristo porque eu acho que Ele existe, eu prego Jesus Cristo porque Ele existe na minha vida. É porque Ele me deu essa cabeça com essa intenção de falar para você a verdade do Evangelho. Meus queridos, considere a ingratidão, como eu já vinha falando, o pecado mais difícil de vencermos, vamos dizer assim. Porque a ingratidão é tudo aquilo que você direciona a alguém como imputando a ela você está fazendo isso porque essa é a sua obrigação. Muitas vezes imputamos esse valor a alguém, imputamos essas coisas a alguém. Mas eu queria te dizer, olhando assim com os olhos, com a visão da palavra de Deus, o seguinte. Lá em Lucas 17, de 11 a 19, nós podemos perceber que... Vamos ver. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Quantas vezes nós, por recebermos de Deus alguma coisa que pedimos incessantemente, e Ele, por provedor que é, sempre nos atende na maioria das vezes. Quando isso não acontece, é por providência divina, porque não sabemos o que vai acontecer, mas Ele sim. Esses dos 10, 9 foram e não voltaram para agradecer. Isso se chama ingratidão. O grato veio e, ajoelhando aos pés de Jesus, disse: O Senhor me livrou. O reconhecimento da liberação de virtude foi imediato, porque, na verdade, quando sofremos alguma coisa,
e valorizamos a pessoa ou ser que nos liberta disso, aí sim conseguimos enxergar mais longe. Podemos dizer que então ficaremos com visão de águia. Meus queridos, e se Deus tirasse todas as nossas bênçãos, o que seria de nós? O que seria desse homem que está aqui? Eu te pergunto hoje. Eu quero te dizer que a ingratidão, ela pode te levar a um nível de falta de fé que você nem perceba. Esse é o pior nível que tem, quando nós achamos que acreditamos sim em Deus e nem sabemos quem é Deus. Procurar saber o que Deus quer e o que Deus é principal, é primordial em nossas vidas. Eu já venho aqui no vídeo oferecer você Jesus Cristo várias vezes e hoje novamente eu quero oferecer para você mais uma vez Jesus Cristo como seu Salvador. Aceite-o hoje. Nós precisamos entender o que Deus realmente quer que façamos. Porque Deus, se nós não fizermos aquilo que Deus quer, como Deus poderá nos salvar? Aí você pode me perguntar, mas Ele pode me salvar, porque Ele é o dono de tudo, Ele pode perdoar os meus pecados, Ele sabe que eu sou fraco. Muitos filhos falam para os pais, às vezes, que não querem saber do que eles estão falando. A falta da reverência também é uma ingratidão. Quando não reconhecemos a autoridade dos nossos pais terrenos também. Deus, Ele é muito claro quando Ele fala. A verdade é que somos totalmente, às vezes, ingratos. Preste atenção quando o assunto for a palavra de Deus. Porque a ingratidão ela está envolvida em todas as nossas atitudes. Podemos ser ingratos por aquilo que temos que tomar conta, aquilo que Deus deu para que a gente tome conta, por exemplo, nossas esposas, nossos, no caso, mulheres, maridos. Deus nos deu para que nós possamos administrar essas coisas. E muitas vezes esquecemos isso, e isso nos traz no coração uma ingratidão. A palavra de Deus em vários momentos nos demonstra isso. Eu sei que você, aonde você está, talvez seja mais difícil, né? Eu estou dizendo no sentido de alinhamento com o que acredita. Talvez para você seja mais difícil entender o que eu estou dizendo aqui, mas eu quero colocar bem claro aqui para você que todas essas coisas elas só vão ser conhecidas se você procurar conhecê-las. Deus quer que você as conheça. O melhor jeito de você fazer isso é trazendo para dentro de si a consciência de que você precisa ler a palavra de Deus, você precisa ouvir pessoas como eu, como tantos outros que estão por aí. Porque Deus, se você for sincero, Deus vai tirar essas pessoas ruins do seu caminho, esses que são lobos devoradores, para que você possa sim assimilar aquilo que Deus quer para você e talvez você deixe de ser ingrato. Não se esqueça que a ingratidão pode ser qualquer atitude a qualquer momento, por isso é talvez considerado um dos piores pecados. Essa é a nossa ligeira mensagem de hoje, porque eu não podia deixar de passar aqui e falar com vocês desse assunto que é interessante para aqueles que querem sim chegar à santidade, buscar a santidade. Eu quero chegar à santidade, eu quero buscar ela, mesmo que isso seja difícil, eu preciso fazer isso, eu preciso buscar, porque eu sou uma pessoa que aceita desafios. E são muitos os desafios em minha vida hoje. Olha, eu quero dizer para você que Jesus ama você. Não deixe de aceitar Jesus como seu Salvador pessoal, tá bom? Vamos orar agora. Vamos agradecer ao Senhor nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse momento. Cuide, ó Deus, da tua igreja. Cuide, ó Deus, das tuas ovelhas, daqueles que estão fora da tua igreja. Senhor Deus, desses que estão me ouvindo, Senhor, cuide. Senhor Deus, abra as nossas mentes. Não deixe que sejamos ingratos, porque precisamos do teu amor, da tua atenção, ó Deus. Muito obrigado. Nós oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Guia-nos em paz em todos os caminhos que formos fazer, ó Deus, e que possamos sim buscar a tua verdade, porque não existe outra verdade. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém e amém. Que Deus possa te trazer aqui várias vezes. Não deixe de curtir o vídeo, não deixe de deixar o seu like. Vá também lá no meu site, por favor, me dê essa ajuda aí se você puder, tá bom? O link está aqui embaixo. Vai lá, dê uma olhada lá nas compras. Em qualquer um daqueles produtos que você clicar, você vai ser direcionado a uma página onde você vai poder escolher vários e vários produtos. Lá dentro da página, depois que você clicar, você vai ser direcionado ao meu site, tá bom? Muito obrigado, que Deus assim nos abençoe, que Deus cuide de nossos corações, da nossa mente principalmente, pois que ela que comanda todas as nossas atitudes. Que Deus nos abençoe.